feita a mudança de vida. Era um cidadão alegre, um jovem alegre. Então, eles já deviam se conhecer, cidade pequena. Santa Clara falou, eu também gostaria de acompanhar Francisco. Eu disse, é complicado, porque a sociedade que nós vivemos, uma moça vem aqui acompanhar, fazer parte do nosso grupo, vamos rezar um pouco mais isso para ver o que Deus está iluminando. E depois de conversar, rezar, chegar à conclusão que ela poderia entrar. Mas ela encontrou uma resistência muito grande na sua família. Não teve o consentimento. Ela acabou fugindo de casa, com a ajuda da sua irmã Inês, e Francisco a acolheu, mas para contornar aquela situação, um mosteiro beneditino, de monjas beneditinas, receberam ela. Então ela era seguidora de Francisco, mas morando lá no convento, no mosteiro das beneditinas. Só mais tarde que ela consegue se independer, porque vieram outras também. Então formou uma ala, digamos, masculina, outra feminina, da mesma espiritualidade. Porque hoje estamos vendo muito claro que o que caracteriza o cerne, vamos dizer, da vida franciscana, não é nem o hábito, não é nem a barba, não é... É a espiritualidade, a mística de Francisco de Assis, que vive ainda hoje. E quem está mostrando muito isso é o Papa Francisco. Sabe que o Papa Francisco é jesuíta, não é franciscano. Mas no momento ele que está com a bandeira, é o porta-bandeira da mística da espiritualidade franciscana. Não só nos escritos que ele produz, como esse aqui da Laudato Si, que fala da casa comum, que fala da ecologia integral, mas também pela simplicidade de vida dele, pela alegria, é um tipo alegre, né? Mesmo quando tem que enfrentar situações difíceis, ele nunca perde a esperança e nem a jovialidade. Isso era típico de Francisco. Jovial, alegre e cheio de esperança. Então, o que caracteriza, o que marca, é a espiritualidade, é a mística. Tanto assim que se encontra entidades anglicanas, franciscanas. Os espíritas são grandes devotos de Francisco de Assis. Chico Xavier, por exemplo, era um grande devoto de São Francisco. Então, me permite, Frei, eu estou aqui construindo meu glossário sobre São Francisco e sobre a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos aí outras ordens religiosas que também chamam Frei. Por exemplo, Frei Caneca, me parece que não era mas era carmelita, não é isso? Que mora aqui perto de nós, aqui do estúdio, né? Logo aqui a Igreja do Carmo. Isso. Então tem essa dúvida. E parece que Frei Beto, acho que é dominicano, mas tem um nome Frei também. Eu pensava também que Frei fosse uma exclusividade dos franciscanos. Não. Sei. É como você está dizendo, Frei Beto, dominicano, Frei Caneca, capuchinho, e outros tantos. Ou Carmelita. Carmelita. Tem muitos grupos religiosos e cristãos que são chamados de freis. Vem da Idade Média, onde o latim era uma língua corrente. Só depois é que vai surgindo as línguas neolatinas, italiano, português, francês. E então todos eram chamados de frater. Frater, frei, irmão. E frater significa irmão. Isso. Eram todos irmãos. Então, essas ordens mais antigas, que já vêm lá da Idade Média, mantiveram o frater e, traduzindo o português, frei. Ao passo que as outras ordens religiosas, como você pega os salesianos, os claretianos, eles não têm a denominação de freis, porque são ordens que nasceram de 1500 para cá. Sei. As outras são anteriores. Então, essa nomenclatura é para dizer irmãos, somos todos irmãos. Como irmãos, pegou o nome de Frei. Eu acho lindo
na vida de São Francisco, tudo bem, o amor que está acima de tudo, a paz, né, que tem a oração da paz, fazer o instrumento de sua paz. Essa parte aí também da humildade. Me parece que toda vez que ele ia para uma reunião, ele fazia questão de dizer que ele era o menor das pessoas que estavam ali naquela mesa. E esta humildade o fazia o maior, né? Eu diria que São Francisco de Assis, no milênio que passou, talvez tenha sido o homem que mais influiu em termos de significação, né, na presença na história. E sobre o São Francisco Xavier, há quem diga, não sei se ele também subscreve isso, que São Francisco tivesse sido a reencarnação do próprio Cristo. Me permite, até com todo carinho, essa provocação, mas só para me dar uma... Aí entra duas abordagens da vida, certo. do sentido da vida e da vida ou morte. Uma abordagem, vamos dizer, cristã e uma abordagem, chamamos espírita, ou kardecista. Mas também os orientais. Se você vai entre o budismo, as religiões orientais, tem muito essa visão reencarnacionista, não é privilégio ou limitado aos ocidentais kardecistas ou espíritas. Eu acho que são visões do mundo, são fé que tem. E que às vezes me passa a impressão que eu tenho bons amigos que são espíritas, kardecistas. Um até foi seminarista, saiu, se casou, construiu a família e na caminhada da vida se tornou kardecista. A gente conversou muito. Então, ele diz, olha, talvez vocês não entendam o que é a visão kardecista e tentam nos entender a partir da sua ocular. Acho que para entender alguma coisa ou outra pessoa, você tem que fazer um esforço de sair de si e encarnar-se nela e ver a coisa a partir da ótica dela. Aí você entendeu. Mas enquanto eu estiver olhando na minha ótica, eu estou vendo do meu lado. Nós, cristãos, falamos que Francisco é um outro Cristo. Falamos, mas não no sentido reencarnacionista. Okay. O outro Cristo que ele imitou, teve virtudes tão semelhantes à do Cristo que quase podemos dizer que é um outro Cristo, né? Mas aí eu prefiro tentar entender como abordagens diferentes da mesma pessoa. E aí, conforme o ângulo que você toma, eu acho que talvez estejam dizendo a mesma coisa em palavreados diferentes. Deixa eu te dar um pequeno exemplo, aí só um paralelo para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Você pega as religiões, as grandes religiões, o islamismo, muçulmanos, judaísmo. Que veio do Antigo Testamento também, né? O pai Abraão é a raiz do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. O pai Abraão, o velho pai Abraão, lá de mil e tantos anos antes de Cristo, ele que gerou essas três grandes religiões que são talvez as maiores do mundo de hoje. Mas então, o muçulmano, para eles, Deus é Alá. Até meu nome é muito pretensioso. Alamiro. Alamiro. Desculpa, já que estamos em ambiente bem familiar, bem franciscano, podemos brincar e rir um pouco. Alá é Deus para o muçulmano. Alá, meu bom Alá. Diante de Alá eles se prostram, adoram. E Mir é Senhor. Olha, meu nome então é Alá-Mir, Senhor Deus. Olha aqui. Que coisa que pretensão, né, de ser o Senhor Deus. Quando fala Alá-Mir, está falando o Senhor Deus, né? Não é brincadeira. Mas então, os muçulmanos admitem um Deus, Alá. O judaísmo admite um Deus, ou Jeová, Javé ou Elohim, mas é um só. E Javé veio aí o Jeová, testemunhas de Jeová, que tem hoje. E nós cristãos somos uma variante
admitimos um só Deus, mas em três pessoas. Ele é ao mesmo tempo um e plural, é singular, plural. É a unidade do singular com o plural. Eu até, às vezes, coloco para a gente refletir. Quem cultiva, quem adora um Deus muito individual, único, um só Deus, vai ter consequências na vida pessoal dele, ou na vida do grupo, que geralmente serão pessoas muito ditatoriais, que acentua o centro, a decisão única, o que é necessário também, não estou excluindo. Agora, o cristão, ele admite as duas coisas. E eu, pessoalmente, prefiro adorar um Deus que é, em primeiro lugar, trindade, uma comunidade de três pessoas. Até diria, é um Deus socialista, que põe em primeiro lugar o social, sem negar a unicidade. Então, esses são os cristãos. Mas quando você vai estudar as grandes religiões, o Hare Krishna tem a mesma visão de Deus, trindade. É o Brahman, Brahma e Vishnu e Shiva. Mas no fundo é a mesma coisa. Quer dizer, com palavreados diferentes, está dizendo a mesma, ou apontando para a mesma transcendência. Eu acho que não vale a pena ficar brigando por palavras. Agora, quando você chega diante do mistério da Trindade, aí nem você briga, porque diante do mistério todo mundo se cala. Aí é o silêncio que prevalece. Maravilha. Mas falando em socialismo, eu não posso deixar de socializar aqui as referências a esse programa, que só é possível porque nós temos dois trabalhadores ali, atrás dessas câmaras, que está ali fazendo o seu trabalho também artístico, né? E depois ainda vão trabalhar fazendo a edição, que é o nosso querido Max Figueiredo e o João Aquino, que está lá também atrás das câmeras. Agradeço sua participação. Trabalha em conjunto, né? Beleza. Agora, Frei Adamir, eu queria falar um pouquinho da sua vida religiosa. Eu sei que atualmente você mora no convento de Santo Antônio. Aqui no Largo da Carioca. Me permite lembrar que Santo Antônio era um intelectual e que ele, para entrar na ordem, parece que franciscano, eu vi a vida dele num filme que tem, ele enganou São Francisco por uma boa causa. Porque São Francisco não queria muito esse pedantismo de intelectuais, anel no dedo. Aliás, tem uma frase de Lampião que ele diz assim: quanto maior o anel, mais burro é o bacharel. O Lampião? Lampião, ele dizia. Acho que São Francisco assinaria. Isso. Então, na hora do questionário lá, me parece que o Santo Antônio teria omitido que ele tinha formação acadêmica, curso superior. Assim. E tem um momento que parece, nesse livro, nesse filme, que era um concílio e as várias ordens religiosas falariam. Então, quando foi anunciado que ia falar um franciscano, aqueles de ordem mais abastada, às vezes aqui, menos precária, de luta pela sobrevivência, e cochicharam assim: oh meu Deus, já vem esses padres franciscanos falar de pobreza aqui, e são ignorantes, não fala muito assim da teologia, da filosofia. Quando Santo Antônio começou a falar, os franciscanos estão agora intelectualizados. A figura de Santo Antônio é muito interessante. Que dá nome ao convento que hoje o senhor está lotado, né? Você 410 anos esse convento. Nesse ano, que beleza. 2018, completa 410 anos do lançamento da pedra fundamental do convento de Santo Antônio. E vale a pena visitar, né? Fala um pouquinho ao telespectador se é possível visitar. Se quiser visitar o convento, ver a parte arquitetônica, artística, aí precisa entrar em contato com a portaria e marcar uma audiência, porque tem o Frei Roger, que é um especialista formado em arte, até faz parte do IFAM, é membro do IFAM. Ele faz questão de receber as pessoas e ir explicando. Porque se você chega lá,
talvez tenha algum frade que possa até te acompanhar, mas não vai saber te explicar. Porque ali é toda uma obra de arte, né? Entendi. Então, basta entrar em contato e combinar. Agora, voltando a Santo Antônio, então, eu acho uma figura muito interessante. Vale a pena aprofundar a vida dele, que ele era de uma família, até certo ponto, abastada. Acho que não era da nobreza. Parece que a mãe dele era da nobreza. O pai, não tenho muita certeza. E ele começou a entrar na vida religiosa com os agostinianos. Ele primeiro foi um monge agostiniano. Mas em dado momento passou, e com os agostinianos ele fez os estudos superiores, muito estudado. Santo Agostinho é um dos doutores e teóricos da igreja, né, Frei? Doutor da igreja, um grande doutor. E o Santo Antônio vivia lá como monge agostiniano, mas em dado momento passou por lá, por Portugal, 3 frades que vinham da missão na África. E naquela época, parece que era um desejo muito grande do cristianismo de fazer missões entre os sarracenos, entre os muçulmanos de hoje, e a maioria deles eram mortos, morriam mártires. E o Santo Antônio se entusiasmou com isso, que ele não se chamava Antônio, chamava Fernando. Como monge agostiniano, era o Fernando. Ele se entusiasmou, fez as negociações lá e entrou para a ordem franciscana. Trocou de agostiniano para franciscano. E ele foi morar num conventinho de franciscanos que era de Santo Antão. E daí vem o nome dele, Antônio, é de Santo Antão. E aí ele conseguiu conciliar o saber que ele tinha adquirido com os agostinianos e a simplicidade da vida dos frades. E aí, em dado momento, ele entrou nos franciscanos, mas com uma condição: eu quero ser missionário lá na África, entre os sarracenos.